Irmãos em Cristo, Deus nos abençoe. Dando continuidade ao tema Pensamento e Doenças, esta segunda parte tratará da instalação das doenças conforme nossa conduta mental perante a vida, a influência dos pensamentos na manutenção da saúde e a relação entre pensamento e células do organismo físico. O que é pensamento? Força criadora de nossa própria alma, com o poder de influir tanto em nós, quanto naqueles que se encontram gravitando em torno de nós. Pensamento é matéria mental, pertencendo à categoria dos fluidos espirituais, e podendo esses fluidos sofrerem tantas transformações conforme as qualidades boas ou mais dos pensamentos gerados pela criatura humana. Portanto, todo e qualquer pensamento carrega consigo uma carga de energia, que chamaremos positiva quando ela é boa, e negativa quando for de origem má. Na primeira parte de nosso estudo, vimos que a consciência se espraia por todo o corpo. Aqui vemos o pensamento que nasce na mente espiritual transferir-se para as áreas da sensação, da emoção e da ação. Esse pensamento também imprime nas células o seu conteúdo, e as células, então, em obediência às determinações recebidas, as executam no organismo. E os resultados, saúde e doença, serão sempre a resultante da qualidade desta onda mental, gerada ou recebida, ou seja, dos pensamentos bons ou maus da criatura. Cada pensamento, por ser força criadora, energia pensante, tem cada um teor vibratório, peculiar, próprio à natureza do ser pensante. Essa carga de energia, que pode ser positiva ou negativa, isto é, boa ou má, vai estimular a consciência celular, fazendo com que ela reaja a esta carga conforme a qualidade dela. Sendo o pensamento também considerado um alimento psíquico, se esse alimento for bom, a célula se sentirá fortalecida. Se for tóxico, a célula se ressentirá deste alimento, enfraquecendo-se em sua atividade, o que significa dizer, adoecerá. Portanto, começamos a entender que saúde e doença, bem ou mal-estar, nascem em nós mesmos conforme a qualidade da carga mental que produzimos e enviamos para todo o nosso organismo. Basta lembrar que no homem a geração do pensamento é contínua e que, portanto, estamos 24 horas do dia enviando esta carga de energia para o nosso campo celular. As doenças do corpo físico nada mais refletem que as doenças da alma. É a alma que é doente. As doenças no corpo são o resultado daquelas. As doenças da alma refletem-se na natureza e qualidade de nossos pensamentos, que podem ser bons ou maus, conforme o espírito é bom ou mau. Agindo sobre o organismo, o pensamento, quando mau ou perturbador, transforma-se em desarmonia na célula, estabelecendo então o surgimento de processos degenerativos, infecciosos, que produzirão dores ou nos desequilibrarão a vida mental. Como podemos ver, o ódio tem o seu teor vibratório específico e, por ser um sentimento ruim, que nasce de pensamentos de mesma natureza, afetam as células,
alimentando-as com toxinas geradas por nós quando os emitimos. Assim também com os outros pensamentos de natureza má: ciúme, inveja, ira, maledicência e de outros tantos, como o orgulho, a vaidade, o egoísmo, que são considerados como anestésicos do espírito, isto é, paralisam as atividades evolutivas do ser. Se existem vírus, vibriões, bactérias no campo da atividade orgânica, existem também no campo da vida mental, psíquica, de qualquer ser humano, esses vírus, vibriões e bactérias vão estabelecer o surgimento dos quadros enfermiços, tanto na vida orgânica quanto na vida espiritual. Loucuras, processos obsessivos, depressões, melancolias, etc. Mas o preocupante é que estas perturbações não vão surgir apenas em nosso próprio organismo, quando nos deixamos arrastar pelos maus pensamentos, mas no daqueles que nos inspiraram a produção e geração de tais pensamentos nocivos. Cada um colhe aquilo que semeou no espírito alheio. Aqui temos a ideoplastia como agente perturbador. O que é ideoplastia? Podemos definir como sendo a matéria viva, exteriorizada pela mente espiritual e plasmada, conforme a ideia, pelos fluidos espirituais. Ou seja, a ideia exteriorizada como que se materializa, ganha forma, cor, qualidade, conforme a força mental de quem a exterioriza torna-se, por assim dizer, viva e atuante. Tanto que se transforma em toxinas, quando estas ideoplastias são sustentadas pelo ódio, vingança, estados viciosos da alma, etc. As células, por serem seres vivos, têm também um padrão vibratório e estas ideoplastias desarticulam-lhes a estrutura, enfermando-as e trabalhando por prejudicar-lhes as defesas contidas principalmente no sistema imunológico do corpo. Nesse slide, podemos compreender perfeitamente que todo pensamento mau nasce de uma mente espiritual má e que todo pensamento bom num espírito de boa natureza. Reconhece-se a árvore pelos seus frutos, o que reflete naturalmente a posição evolutiva em que cada ser pensante se encontra. Assim, podemos identificar em nós mesmos a nossa natureza espiritual, nossa posição evolutiva, fazendo apenas uma pergunta à nossa consciência: de que natureza são os meus pensamentos? E aí poderemos, se tivermos doenças instaladas, tentar relacionar as mesmas com a natureza dos nossos pensamentos e sentimentos. Bem ou mal-estar, saúde ou enfermidade, alegria ou tristeza, refletirão sempre a faixa vibratória em que permanecemos, pois cada pensamento nos envia ao encontro na vida com todas as vibrações mentais semelhantes à nossa, que se acumulam em nós pela sintonia estabelecida com elas. Aqui compreenderemos que todas estas manifestações do comportamento, conduta humana, exagerada, afetada, esdrúxulas, que significa excêntricas, extravagantes, esquisitas, em que a humanidade se vê hoje mergulhada e que considera normal e aprova estes desequilíbrios, reflete-se não apenas nessa existência,
mas transferem-se para outra. Cada um morre conforme vive. Elas são arquivadas e conduzidas pela memória celular, consciência da célula, e como já estudamos, modelará no corpo orgânico do futuro as suas lembranças com uma carga de energia que conduz, o que hoje pode ajudar-nos na identificação do que fomos em existência anterior, pelas tendências que se manifestam hoje em nossas condutas na vida física e moral. Por isso, vemos desde a mais tenra idade, na fase infantil do ser humano, essas tendências manifestarem-se no comportamento de nossas crianças, quanto também hoje. Muitos adultos se lembram delas pela memória e lembrança do seu passado. A formação genética do novo corpo, e esta lei é inflexível, trazemos de volta à vida o que fizemos de nossa vida em existência anterior. Cada um colhe hoje aquilo que semeou ontem, colherá amanhã o que estiver semeando hoje. Vida e doenças. Quando este ciclo se interromperá? Somente quando as doenças da alma estiverem curadas. Quando houver transformação do psiquismo humano com relação à vida e sua verdadeira finalidade. Somente quando os nossos pensamentos se renovarem para o bem, aliarem-se com o amor. Enquanto permanecermos tristes, acabrunhados, insubmissos, revoltados na vida e com a vida, viveremos sob o império das doenças. Quando começarmos a viver, gerando pensamentos bons, otimistas, e que os mesmos começarão a renovar a mente celular, substituindo as antigas ordenações por novas, que se refletirão no corpo físico, já a começar nesta encarnação, a renovação do corpo orgânico, célula a célula, pela transformação da consciência celular. Mente sã, corpo saudável. Portanto, sem que trabalhemos pela mudança da qualidade das energias mentais de nossa alma, nossa vida mental, nosso psiquismo, será sempre destruidor. Não ocorrerá a mudança celular. Consequentemente, nossas doenças permanecerão como avisos constantes, advertências para a nossa alma. Saibamos alinhar nossos pensamentos com o bem, mantendo boas conversações, escolhendo as boas leituras, selecionando as ideias e os assuntos mais nobres, para que então as nossas fixações mentais nos conduzam com segurança na conquista da saúde e de nossa elevação espiritual. Quem ama tem doença, mas não é doente.